Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Tudo ok, né? Só avisar vocês que a gente está gravando, né? Está sendo gravada essa aula de eficiência energética em edificações. A gente vai falar agora de sistemas de climatização e ventilação mecânica. Vamos lá, estamos com a turma aqui, presencial e a turma online. Estão ouvindo bem, né? Todos estão ouvindo bem. Então, vamos lá falar um pouquinho aí de eficiência energética em edificações. Sistemas de climatização e ventilação mecânica, né? Bom, basicamente o que eu tinha falado para vocês, que essa parte a gente vai falar de ar-condicionado, né? Olha, por essa figura aqui a gente vê, né, que está gerando até uma poluição visual, né? O número grande de sistemas aqui, né, de aparelhos de condicionamento de ar. Então é uma questão que a eficiência energética a gente tem que abordar, né, igual a gente falou de iluminação, é outro ponto que a gente tem margem aí para estar abordando, né, na questão da eficiência energética. Então a gente vai ver aqui alguns conceitos, né? O sistema de climatização e ventilação mecânica estão presentes em edificações a fim de promover conforto térmico para desempenhar as atividades diárias. Dessa forma, esses sistemas são responsáveis por realizar o controle de temperatura e umidade do ar, né? Além de promover a sua filtragem, mantendo a qualidade atmosférica interna das edificações, né? As principais doenças específicas relacionadas à qualidade do ar, né? Você tem doenças imunológicas, doenças alérgicas, rinites, irritação. Isso aqui é só para mostrar a importância do ar condicionado na nossa saúde, né? Então, além de ela trazer um ambiente mais agradável, ele também filtra o ar, né, para evitar alguns certos tipos de infecções, né? A gente tem aqui também o PMOC, né? O que é o PMOC? É o Plano de Manutenção, Operação e Controle. O que ele faz? Essa lei 13.589 de 2013, valeu, João Pedro, obriga todos os edifícios coletivos ou públicos a terem um PMOC em garantir a saúde e segurança dos seus usuários, né? Então, quando há um mau dimensionamento aqui do sistema de ar-condicionado central dos filtros de ar e da manutenção do sistema, ocorre uma insuficiência, uma insuficiente renovação do ar nas edificações, contribuindo para o aumento da concentração de poluentes químicos e biológicos no ar interno. Isso é o resultado da falta de renovação adequada do ar, tá? Para respirar um ar de qualidade, 4 itens devem ser observados: temperatura, umidade relativa, renovação do ar e filtragem do ar, né? Então, o nosso equipamento aqui de refrigeração, ele tem que levar em consideração todos esses aspectos. Bom, essa norma americana, né, ela é amplamente utilizada como referência para avaliação de conforto térmico em ambientes internos, né, baseada na NBR 14401 de 2008, e é a de instalações de ar-condicionado, sistemas centrais e unitários. Estabelece condições de conforto térmico em ambientes comerciais que operam com intervalos restritos de temperatura e velocidade do ar, né? Então, acompanhando aí, né, pessoal? Online. Bom, então essa NBR 16401, instalações de ar-condicionado e sistemas centrais unitários. A primeira parte é o projeto de instalação do ar-condicionado, segunda parte, parâmetros de conforto térmico em ambientes condicionados, e parte 3, qualidade do ar no interior. Dentre as formas possíveis para classificar um sistema de condicionamento de ar, de forma simples e direta, é quanto à sua capacidade de refrigeração, expressa em TR. Esse aqui é uma curiosidade, que eu acho que talvez vocês não sabiam ainda. Mas esse TR, ele significa tonelada de refrigeração. Por definição, uma TR é a medida da quantidade de energia necessária para congelar 1.000 kg de água em 24 horas, né? Então, um TR seria isso. E no Brasil, a unidade mais comum é o BTU por hora, sendo um TR equivalente a 12 BTU por hora, né? Vocês já sabiam dessa informação?
o pessoal que está online. Mas é interessante, né? Porque a gente vê essas medidas em BTU. O ar-condicionado que a gente tem hoje em dia, que é mais comum, é o de 12 BTU, né? Você tem 9, 12, 24, 36, né? Com as medidas padrões. Mas esse 12 BTU, então ele equivale aqui a 1 TR. E o que é esse 1 TR, né? Por definição, é a quantidade de energia necessária para congelar 1.000 quilos de água, né? No prazo de 24 horas, né? Então, isso você tem essa capacidade aí de, de condicionamento de ar, né? Do aparelho. Desse modo, é possível dividir os sistemas de condicionamento de ar em dois tipos principais: sistema de expansão direto e sistema de expansão indireto, tá? Bom, vamos explicar aqui o sistema de expansão direto. Esse sistema de expansão direto, pessoal, é esse ar-condicionado aqui. É para instalações pequenas, né, que não demanda uma carga muito grande, geralmente na nossa residência, numa sala de aula, no escritório. Então você tem, aqui é um diagrama que mostra cada parte do sistema de ar-condicionado. Às vezes a pessoa que é leiga no assunto, ela não entende, ela acha que o ar-condicionado é só essa caixinha aqui, né? Só esse equipamento. Pô, vou comprar um ar-condicionado, vou instalar, parafusar lá na parede e boto ele para rodar. Mas não é, né? Essa aqui é só essa parte aqui, ó, a evaporadora. Por trás da evaporadora tem muita coisa. Se a gente fosse dividir em duas grandes partes, o ar-condicionado seria a parte da evaporadora e da condensadora. A parte da condensadora é a que fica do lado de fora. E é isso aqui que a gente viu aqui, né, nessas imagens, ó. Isso aqui são as condensadoras, né? A evaporadora está do lado de dentro. Agora aquele ar-condicionado que a gente fala de janela, né, que você tem que fazer um furo mesmo na parede e colocar ele, aí ele é um só. Aí ele tem as duas partes ali juntas. Agora esse aqui não, ele tem essa parte aqui da condensado da evaporadora e aquela parte de fora da condensadora, que geralmente é um quadrado maior, que tem uma hélice ali, né? Tipo um ventilador, né? Isso, tubos de cobre. Eles são tubos de cobre revestido ali por questão de isolamento de temperatura, né? Isolamento térmico. Então, essa evaporadora, ela vai ter aqui, o que mais? Ela vai pegar o ar que está aqui, da temperatura ambiente dentro da sala, e ele vai transferir esse ar para fora do ambiente. Então, vai estar trocando calor o tempo todo. Então, ela pega o ar quente que está na sala, libera o ar frio. E aí ela vai para a condensadora, que vai liberar o ar quente para o ambiente e pegar o ar frio. O ar frio, assim, o ar da temperatura ambiente, né? Então, quando você chega perto de uma condensadora, do lado de fora, ela sai um ar quente. É o ar que ela está tirando aqui, essa carga térmica que está tirando aqui dentro. Como que funciona? Tem que ter um compressor, né? Você vai ter um motor ligado a um compressor. Geralmente isso aqui fica na condensadora, nesse modelo split, até para não fazer tanto barulho aqui, né? Então ele fica do lado de fora, esse compressor, e aí ele vai fazer o ar circular aqui. E na verdade, você também tem um líquido refrigerante circulando, né, nesse circuito, né? E ele tem duas serpentinas. Uma serpentina fica aqui e a outra serpentina lá de fora. E esse circuito aqui. Então você tem esse líquido refrigerante circulando. Você tem essa válvula de expansão, que é para fazer o ar pegar velocidade, né? Você baixa a pressão dele e aí ele pega uma velocidade, que uma analogia seria o desodorante. Vocês já viram que o desodorante, quando você bate no desodorante, ele sai geladinho? Lá dentro ele está líquido, lá dentro ele está na forma líquida. E quando ele sai meio que na forma de vapor ali, né? E sai bem geladinho, porque o processo que ele tem ali de expansão, quando ele sai daquele cilindro, que ele está ali tipo comprimido. E aí ele sai com expansão, ele perde caloria, né? Por isso que ele sai tão gelado. Ele expande, sai
e sai gelado. Então, esse é o processo que acontece aqui com esse líquido refrigerante. Por que que é condensadora? Ora, esse fluido vai estar líquido, ora ele vai estar gasoso, né? Então, por isso que chama evaporadora e condensadora. Ele sai daqui da evaporadora quente. Então, ele vai estar, né, na forma de gás. E aí ele vai passar aqui e aí ele vai condensar. Quando você tem um gás para o estado líquido, ele condensa, né? Aí esse gás ele vai vir no estado líquido, ele chega na evaporadora e aí do líquido para o gás ele evapora. Então aqui ele vai estar transmitindo gás e aqui líquido. Então por isso que ela recebe esse nome, evaporadora, condensadora. E aí ele vai chegar frio aqui, vai pegar o calor daqui de fora, vai fazer essa troca de calor, vai ficar, né, gasoso aqui, e aqui ele vai fazer a troca de calor com o ambiente. Então ele vai fazer nesse circuito, né? Então aqui seria um exemplo de sistema de expansão direta. Bom, o que é o sistema de expansão indireta? Muda alguma coisa no processo que eu expliquei? Não, o processo é o mesmo. Porém, como ele é utilizado para grande porte, é uma instalação de grande porte, geralmente quando você tem aquele sistema de ar central, né? Você já viu que às vezes você tem uns ambientes grandes e passa aqueles tubos grandes assim com as saídas de ar, né? Então você não tem um ar por ambiente, você tem um ar central para todo o prédio. Então aí ele já precisa aqui de um apoio, né? Então esse condensador ele vai ter um apoio aqui de uma torre de resfriamento, né? Para conseguir, porque o volume ali de ar quente do ambiente é muito grande, né? Então esse modelo a gente chama ele de chiller. Vocês já viram falar esse ar-condicionado tipo chiller, né? Ele utiliza esse sistema de expansão direto e ele tem essa torre de resfriamento aqui, porque só o ar ambiente não consegue, né? Beleza? Bom, então aqui está o sistema de expansão direta. Ó. São sistemas cuja capacidade térmica é inferior a 100 TRs, né? Lembra que um TR equivale a 12.000 BTU, né? Então 100 TR seria aí 12.000 vezes 100, né? 1.200, né? É 12.000, não, né? Como que é? 12.000. 12.000, esse equivale a 12.000, um TR é 12.000 BTU, seria 12.000 vezes 100, né? Entraria aqui mais dois zeros aqui, né? Seria 1.200, 1.200.000 BTU. Todo jeito, é um sistema bem grande, né? É isso mesmo, pessoal? 12.000 vezes 100, aumenta dois zeros aqui, né? Dois zeros aqui, ó. Vai entrar aqui 12.000, aumentando dois zerinhos aqui, então ficaria 1.200.000 aí, né? Então é bastante coisa, né? Então assim, então seria um sistema bem grande mesmo aí, tá? É, 100 metros cúbicos? É, tem essa relação. É assim, na verdade, para você fazer o cálculo, não é só esse cálculo quando você pega a área, ele é bem resumido, né? Porque você tem que ver se a incidência de sol, quantas janelas que você tem no ambiente para você dimensionar o ar-condicionado, a carga térmica, ou seja, quantas pessoas que ocupam o ambiente, né? Quantas máquinas que tem, quantos computadores eu tenho, por exemplo. Ah, eu tenho um projetor de ar, eu tenho tantos computadores, tantas pessoas ali, então isso tudo influencia, né? Geral, não só a área quadrada. Ah, seria, você está convertendo, você tá convertendo para TR. Entendi. Você está convertendo lá para, você está convertendo aqui. Entendi. Você está convertendo para esse TR aqui, né? Já entendi. Sim. Bom, então
São sistemas cuja capacidade térmica é inferior a 100 TRs. Essa faixa de operação inclui equipamentos mais simples, como aparelhos de janela, splints, comumente encontrados em residências, e pequenos estabelecimentos comerciais e serviços, e alguns mais complexos, tais como os modelos self-contained. Nesses sistemas, geralmente, o ar do ambiente a ser condicionado troca calor por contato direto com a serpentina. Isso provoca a expansão do fluido refrigerante. Sistema de expansão direto. E aqui o sistema de expansão indireto são instalações superiores a 100 TRs e podem assumir diferentes configurações de acordo com a aplicação desejada. Os sistemas de grande porte e nas instalações de distância a serem percorridas pela tubulação são longos, essa característica. O processo de expansão direta para a transferência de calor é inviabilizado, pois a quantidade de refrigerante necessária é diretamente proporcional ao comprimento da tubulação. Além disso, há também o risco de impactos de possíveis vazamentos. Tá frio? Frio um pouco? Também. Tá bom assim? Já tem 23 graus? Dei aqui. Esfriar mais, vocês falam aí. Bom, pessoal, aqui quando você fala de ar-condicionado, né, a gente entra aqui nesse processo aqui, né, de termodinâmica, né? Entra um pouquinho aqui nessa parte de termodinâmica. Ó, de maneira resumida, pode-se generalizar o sistema de refrigeração como sendo um processo qual a energia mecânica entregue ao compressor, ele é usado para realizar transporte de calor entre dois ambientes, né? É a questão da máquina térmica aqui, ó. Você está na temperatura alta, aqui a temperatura baixa, e no meio você vai ter uma máquina térmica com uma potência, que aqui no nosso caso é o compressor. O trabalho realizado no transporte de calor pode ser medido ao se quantificar a energia térmica retirada do ambiente condicionado. Desse modo, para mensurar a eficiência do sistema de climatização, é necessário estabelecer uma relação entre a quantidade de calor transportado e a energia elétrica consumida para realizar esse trabalho. Os principais indicadores de performance para equipamentos de climatização são apresentados a seguir. Então, você vai ter, né, a eficiência energética, ela entra aqui, ó, né? Qual que é a potência que eu necessito para fazer essa transferência de calor, né? Essa máquina térmica aqui, então a eficiência a gente vai trabalhar aqui dentro. Com uma potência, essa máquina ela vai ter uma potência em watts. Um coeficiente de performance para verificar as condições aí é o COP, né? O COP do inglês Coefficient of Performance é definido como a razão entre a energia contida no calor transportado pelo sistema Q e o trabalho realizado pelo sistema W, né? Então aqui é a energia transportada Q, que é a massa de calor, pelo trabalho aqui de potência, né? Como não se trata de um sistema de transformação de energia, tal qual ocorre um motor elétrico, por exemplo, o COP pode assumir valores maiores que 1, né? Não está falando de rendimento. Quando a gente fala de motor, você fala de rendimento, né? Sempre é menor que 1. E a potência de saída sempre vai ser menor que a potência de entrada. Ressalta-se ainda que ele é admissional, né? Não tem unidade. Em equipamentos comerciais típicos assume valores entre 2 e 4. Por exemplo, se um sistema de refrigeração possui um COP 4, significa que para cada unidade de energia elétrica consumida, aqui watts, pelo sistema, ele é capaz de transferir 4 unidades de energia térmica, né? Uma aqui para 4 ali, né? Então, tá com um COP bom aí. Outro índice é o ICOP, que é o coeficiente integrado de performance. Também tem o SCOP, coeficiente sazonal performance, tá? E o EER, Energy Efficient Rate, é definido como a razão entre a capacidade de refrigeramento em BTU hora por unidade de potência elétrica consumida, né? Então aqui, ó, você vai pegar a capacidade de BTU por potência. Então todo ar-condicionado, igual esse que a gente tem aqui, ele tem uma capacidade térmica em BTU e também tem uma potência em watts. E aí nisso você consegue medir essa eficiência, né? Ah, vamos falar que esse ar-condicionado aqui é de 9.000 BTU. Beleza, mas ele tem uma potência em watts. Qual que é a potência dele?
Ah, ele é 12.000 BTU, tem um outro ali que é 12.000 BTU, ele vai ter uma potência em watts, né? E aí, quer dizer que todo ar-condicionado que tem 12.000 BTU, né? Todo ar-condicionado, pessoal que está aí também, que tem 12.000 BTU, ele vai ter a mesma potência em watts? Não, vai depender da eficiência dele, né? Não é um cálculo direto aí nesse caso, tá? Então, quanto maior o valor do EER, mais eficiente é o sistema de ar-condicionado em termos de refrigeramento. Se eu tenho um número maior aqui, quer dizer que para a mesma capacidade, com uma potência menor, esse número vai subir, certo? Ah, imagina aqui que eu tenho, vamos pegar uns números aí admissionais, mais 100 BTU, com uma potência aqui de 10. Então, se eu peguei 100 dividido por 10, eu vou ter o quê? 10 de eficiência. Agora não, mas aqui eu tinha 100, só que a minha potência é de 50, uma potência mais alta para essa carga térmica de 100. Então, 100 dividido por 50 vai dar o quê? 2. Então, o ER menor, né? Então, ele é menos eficiente. Ele precisou de uma potência maior para gerar uma capacidade térmica maior, né? Parecido com a questão da iluminação também, né? O fluxo luminoso por potência, né? Então, quanto menor a potência para realizar a mesma capacidade térmica, melhor e mais eficiente. Então, aqui um sistema com ER mais alto é considerado mais econômico em termos de consumo de energia, portanto, é mais eficiente em termos energéticos. O IR é uma métrica amplamente utilizada na indústria de ar-condicionado para comparar a eficiência de diferentes modelos de sistemas de refrigeramento. No entanto, é importante notar que o ER fornece uma medida de eficiência específica para o modo de resfriamento. Não leva em consideração outros modos de operação, como aquecimento ou desumidificação, né? Bom, lembrando um pouquinho aqui, ele falou essa questão da desumidificação, eu lembrei de um quesito, né? Por que é comum aqui, ó, quando você tem um ar-condicionado, ficar pingando água? Você já viu que o ar-condicionado, muitos ficam pingando? Ele tem uma saída de água, né? Ele tem uma saída de ar, mas às vezes top ou tá mal mencionada, fica pingando às vezes até embaixo do ar-condicionado, né? Por que acontece isso? Por conta da umidade. Todo ar, ele tem uma porcentagem de umidade. Mostra muito isso no jornal, né? Você vê lá no Jornal Nacional, tá falando lá, hoje tem tanto de, a umidade hoje quando está muito baixa, geralmente é 18, né? Nossa, a umidade chegou a 18, a mais baixa tantos anos. A umidade hoje já está em 25, está em 30. Então o ar que a gente está aqui, ele tem uma certa umidade. Quando o ar condicionado recebe esse ar aqui na evaporadora, o que acontece? Essa umidade, né, ele no processo ali de evaporação, né, ele condensa, né? É como se a gente, um exemplo assim, é quando vocês pegam, isso aqui vocês vão entender. Você pega uma garrafa de cerveja lá, geladinha lá no boteco, né? O Guilherme até já prestou mais atenção ali agora. Você pega a garrafa lá, geladinha, tirou da geladeira, você pôs na mesa, o que que acontece com o lado de fora dela? Ela não começa a suar, né? Porque ela está muito gelada, ela recebe o ar ali. O nosso ar, ele tem umidade, né? Então ele condensa, né? Ele vai do estado, você está do estado gasoso em contato ali com o estado frio, né? Então ele condensa e começa a suar. Então é o processo do também parecido com o do ar condicionado. Tanto é que para a gente assim que é professor, o ar condicionado não é muito legal, porque ele está retirando umidade aqui do ar. E aí para quem fala muito assim, a gente, né? É por isso que você tem que estar toda hora aqui, ó, bebendo água, né, para ficar as cordas vocais, né? Porque o ambiente aqui ele acaba baixando a umidade do ar, porque o ar condicionado ele está retirando essa umidade. Beleza? Bom, ele tem um outro índice de desempenho de resfriamento sazonal, que é o IDR, é utilizado principalmente para sistemas de refrigeração de grande porte, né, como sistemas
comerciais e industriais. Ele leva em consideração o desempenho do sistema de refrigeração ao longo de uma temporada completa de operação, geralmente um ano, e é calculado em relação entre a energia fornecida pelo sistema de refrigeração e a energia consumida pelo sistema ao longo de um período de tempo, geralmente um ano. O procedimento está aqui nessa norma, né? Para avaliar corretamente o desempenho de um sistema de climatização, é necessário compreender alguns conceitos utilizados no projeto, incluindo fenômenos térmicos, né? Que a gente tem aqui, que a gente falou, né? A questão da carga. Você tem uma carga Q1 mais o trabalho, mais a carga Q2, né? A carga Q1 seria o trabalho mais essa carga Q2, para abaixar essa temperatura. Ponto-chave para dimensionar o sistema de refrigeração é determinar a quantidade de calor que deve ser transferida entre o ambiente interno e externo de uma edificação. Essa que a gente chama de carga térmica, né? Quanto de temperatura que está aqui, eu tenho que transmitir, né, a temperatura quente que eu tenho que jogar para o ambiente externo. Bom, então essa carga térmica, pessoal, ela depende de vários fatores, que é que eu já tinha adiantado, né? Fatores arquitetônicos das edificações, tais como orientação geográfica das fachadas, tipo de abertura e janelas. Fatores ocupacionais, como, por exemplo, a quantidade de pessoas e tipo de atividades por elas desenvolvidas, a quantidade de equipamentos ligados, etc. Né? Então, ó, eu tenho lâmpada, eu tenho um abajur, eu estou tomando um café aqui, eu tenho um notebook, as pessoas, o café, a lâmpada, o notebook, tudo isso está gerando uma carga térmica. A iluminação natural que está entrando está gerando uma carga térmica, né? O tipo de telha de parede, então tudo isso tem que ser observado, né? Pensa numa academia, né? A pessoa está lá na academia, tá todo mundo transpirando, malhando, gera uma carga térmica alta, né? Então você tem que levar todas essas questões em consideração, tá? Falando um pouquinho aqui de conforto térmico, né, a condição mental que expressa satisfação com as condições térmicas do ambiente, que é avaliado de forma subjetiva pelo indivíduo. Né? Então, conforto térmico. Ó, esse ambiente aqui está confortável para mim? Talvez para mim esteja, para a Amanda parece que não, ela está um pouco encolhida. Para, né, o Wilson ali às vezes está até calor demais, né? Então, assim, cada um tem, né, uma, uma perfeição, uma percepção. Né? Fria quando neva. Então, cada um tem uma condição, né? Ó, e tá, aqui tá, no caso o ar aqui tá em 23, né? Ó. Então, assim, tá numa... É, é. Então, isso é muito comum também quando alguém vem de outra região, né? A pessoa vem da região quente para cá. Sei lá, o Leonete falou, veio lá da Bahia para cá. Às vezes vai sentir aqui frio, porque ela é muito quente, né? Então, assim, às vezes a pessoa vem lá do Rio Grande do Sul, tá acostumada com frio, vai chegar aqui e vai achar muito quente, né? Então, depende muito do que você está acostumado, né? Hã? É. Lá, é porque lá também já está quase perto do Mato Grosso lá, né? Então, lá acaba sendo um pouco quente, né? Levar o pessoal para Cuiabá lá. Aí, para eles verem lá o que é, né? Lá é bom, lá é bom. Em março. Aonde que é? Cuiabá é bom em março. Em março? É, corre Uai, de é lá agosto, agora aí. setembro. Então é agora. É, Essa época do melhor ano, época. né? Corre de lá em agosto, setembro. É. Então, então essa questão de temperatura então, mas assim, por isso que ela é muito subjetiva. E um problema, cara, isso aqui, ó, numa empresa é um dos mais uma das coisas que mais causa discórdia entre colegas de trabalho é o tal do ar condicionado. Ué, não, é porque cada um quer uma temperatura. Tipo assim, não, mas o problema é esse. Tem gente que vai trabalhar no escritório, eu já vivenciei isso. A pessoa, você vai trabalhar no escritório ali,
Aí a pessoa bota o blusão de frio e mete e bota o ar lá no 19, lá no 16, e com blusa de frio. E aí todo mundo com frio, aí fala, não, vamos subir essa temperatura. Não, não, é para deixar assim, tá bom. Não, tira sua blusa. Não, não vou tirar não. Então tem caso assim, a pessoa tá com blusa de frio. É, é. É, porque tem isso também. Às vezes você tá ali, você tá o dia inteiro ali, você tá ambientado, a pessoa tá vindo da rua, ela chega com calor. E aí ela já quer, né? Então isso aqui causa muito desconforto. Ele é um conforto, ele traz um conforto térmico, mas causa um desconforto, um desconforto social, vamos dizer assim, né? Causa um desconforto social. Bom, vamos lá. O que causa desconforto? Fatores fisiológicos são caracterizados. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui, ó. O que, causa, o que causa desconforto? Só para fechar essa parte aqui, né, que também já é 5h30, né? A gente fecha essa parte aqui de conforto térmico, a gente finaliza aí, tá? Só mais uns 10 minutinhos, 5 minutinhos. Bom, o que causa desconforto? Fatores fisiológicos são caracterizados como reações normais do corpo aos diferentes estímulos de temperatura, né? O corpo humano saudável apresenta uma temperatura de 36,5 mediante variações ambientais de temperatura. Os sistemas regulatórios atuam acionando mecanismos fisiológicos. Às vezes uma pessoa sente mais calor ou mais frio que a outra, né? Então aqui, ó, um fator fisiológico aqui são caracterizados como reações normais do corpo a diferentes estímulos, né? Então, se você tem perda de calor você pode ter perda de calor por radiação ou por convecção, né? Então é quando é, você tem aqui, isso aqui seria a pele, né? O exemplo da pele é a epiderme e você tem aqui os órgãos internos, né? Então, quando você recebe essa temperatura aqui, né, o seu corpo vai reagir. Se você está tendo perda de calor por radiação e convecção, né, convecção e radiação, ou então perda de calor por radiação também e convecção, né? Aqui no caso é menor ou maior, né? Vai depender da sua percepção, né? Um fator fisiológico que caracteriza isso é quando você está com muito frio, o que acontece com a sua pele? Ela não fica enrugada? Já viu? Às vezes você está com frio e você olha o braço da pessoa assim, ela está toda enrugadinha, né? Isso é uma defesa do organismo, né? A pele ela fica rugosa porque é, teoricamente aqui, se você está passando o ar frio, porque o seu corpo está mais quente, né, com o ambiente. Se você está com frio, seu corpo está mais quente. Quando ele enruga, esse ar ele vai pegar numa superfície menor. E a troca de calor, né, por convecção aqui, ela vai ser menor. Então é um jeito do seu corpo se proteger para perder menos calor para o ambiente, né? Então é um fator fisiológico, né? Então essa sensação do frio ou calor ocorre no indivíduo quando o corpo perde ou absorve o calor do ambiente. Você também tem fatores sociais e psicológicos, né? São mais perceptíveis no ambiente de trabalho devido a comportamentos humanos, como cansaço, estresse, acúmulo de trabalho. Essas condições afetam diretamente o sistema nervoso, tornando o indivíduo mais sensível, portanto, menos tolerante a estímulos de temperatura. A pessoa está mais estressada, então a variação de temperatura ali, né? Ela vai ter essa dificuldade, né? Tá? Então aqui depois eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Essas só finalizar aqui, ó, mais um slide, né? Causa desconforto, então são os fatores fisiológicos que a gente já falou, condição, convecção, radiação e fatores sociais e psicológicos. Aí essas variáveis de controle e monitoramento do conforto térmico aqui, a gente deixa para continuar na próxima aula, tá? A partir desse slide 23 aqui, né? Beleza? Né? Também já deu
Deu hora aí, 5h30 que a gente havia combinado, né? Então a gente finaliza por aqui. Pessoal que está aí também online acompanhando, né? Alguma dúvida até então? Tá tranquilo? Aí eu posto para vocês dar os slides, tá, pessoal? Mando lá no grupo. Todo mundo conseguiu se inscrever lá no site do FTM, né? Não, não. Só uma vez, só uma vez. Se- é, isso. É porque o Forms eu fiz primeiro só para levantar quantas pessoas que eu fazer e depois cobre. Fechou então. Obrigado. Pessoal que está online aí, tá? Tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Como que vocês estão aí? Tá tudo ok? Tudo tranquilo. Tá indo bem aí, né? Sim, Então sim. fechou. Então agora vocês têm uma semaninha Tá para de boa, professor. descansar. Semana que vem a gente volta aí. Fechou. Até semana que vem. Obrigado, viu? Valeu, Com galera. Deus. Vale. Obrigadão. Parar a gravação aqui.